Tá. Amados, abramos a palavra do nosso Deus em Gênesis. Hoje é o primeiro domingo do mês. E como a igreja sabe, todo primeiro domingo do mês, nós voltamos à exposição sequenciada de Gênesis. Nós paramos na última ocasião de Gênesis, nós expusemos até o versículo 7 do capítulo 21. Agora nós seguiremos em diante, do versículo 8 até o final do capítulo, no versículo 34. Gênesis, capítulo 21, versículo 8 ao versículo 34. Diz assim, irmãos, a santa palavra do Senhor. Isaque cresceu e foi desmamado. Neste dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Diz, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara, e em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e uma odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo do Senhor chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque, Fiscol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Não obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeram saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pois Abraão, a parte 7 cordeiras do rebanho, perguntou Abimeleque a Abraão: que significa as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirva de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim, fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Fiscol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Deus bendito, muitos sons, Senhor, são belos e agradáveis nessa criação. É agradável, Senhor, ouvirmos o canto dos pássaros ao alvorecer. É agradável, Senhor, até nos acalma ouvir as ondas do mar encostando a terra, Senhor. O vento correndo por entre as árvores. Quão agradável, Senhor, são os sons da Tua criação.
exalando a tua beleza e a tua sabedoria. Mas não há, Senhor, nenhum som mais agradável do que ouvir a tua voz, não simplesmente a voz de um homem, mas a tua voz na tua palavra, por meio da pregação dela, Senhor. Como ela nos traz vida, Senhor. O barulho do mar nos acalma, o barulho de uma boa música nos traz alegria, mas é o barulho da tua voz, Senhor, o som dela que nos traz vida e vida em abundância, que nos orienta a como viver. Por isso, Senhor, faz-nos a ouvir hoje, nesse teu santo dia, faz-nos a ouvir agora, Senhor, que o nosso prazer esteja nisso e que tenhamos esse som, o som agradável da tua voz, como o som mais precioso nessa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 21, ele começa, versículo 1, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Então, o capítulo 21, irmãos, depois de 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas, começa com o cumprimento imediato do que Deus havia prometido a Abraão, um filho, um descendente por meio do qual viria aquele que abençoaria todas as nações da terra. E aí nós podemos pensar, pronto, acabou. Chegou o grande momento da vida de Abraão. Depois de toda essa caminhada, agora Abraão estava com Isaac, estava de posse de Isaac. O que vem depois, irmãos? A peregrinação acabou? Como é que seria a vida agora de Abraão? A caminhada está completa? Não, irmãos, longe disso. Havia ainda alguns passos, importantes passos que seriam dados na vida de Abraão. E o capítulo 21, após esse cumprimento imediato da promessa, vai nos mostrar exatamente isso. Há algo mais a ser alcançado. Há uma caminhada ainda a ser travada, porque há algo mais glorioso que o Senhor quer ensinar a Abraão. O texto aqui, então, irmãos, ele está dividido em 2 momentos que envolvem Abraão e um grupo de personagens, de outros personagens, que é, no primeiro momento, do versículo 8 ao versículo 21, Abraão, Ismael e Agar. E a narrativa gira em torno desses. E é um segundo momento desse capítulo 21, é o versículo 22 ao 34, em que nós temos Abraão, Abimeleque e Fiscol, que é o comandante do exército de Abimeleque, e o rei que havia recebido Abraão no capítulo 20. Porém, irmãos, na estrutura da nossa exposição, nós vamos caminhar como nós temos caminhado por vezes nas narrativas do Antigo Testamento, e especialmente em Gênesis, que é vermos a mensagem central do Evangelho que está sendo revelada aqui, né, de uma forma direta, o propósito primário do Senhor aqui, e depois nós vamos meditar em alguns aspectos morais da narrativa. Provavelmente algum desses aspectos nós vamos deixar junto com alguns outros aspectos da noite para o próximo primeiro domingo do mês, para que nós possamos nos debruçar sobre o ponto especial aqui desse texto, irmãos. Por isso, vejamos o Evangelho revelado em Gênesis 21, do 8 a 34, em 2 aspectos, irmãos, em dois pontos desse Evangelho que é revelado aqui. E os 2 pontos centrais estão aqui, irmãos. Primeiro, se nós lembrarmos, irmãos, venham comigo para Gênesis capítulo 12, por favor. Há um elemento do pacto de Deus com Abraão, e aqui em Gênesis capítulo 12, nós vimos que paulatinamente Deus voltava e retornava a Abraão e afirmava ou revelava um aspecto desse pacto que não havia sido revelado anteriormente. E aqui em Gênesis capítulo 12, o Senhor introduz no pacto a promessa. E veja um dos elementos dessa promessa, versículo 1 ao versículo 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas ou serão abençoadas todas as famílias da terra. Um dos aspectos, irmãos, da promessa de Deus, do pacto de Deus com Abraão, é que Abraão seria um meio para abençoar muitas nações. E como vimos, irmãos, no domingo passado, em Romanos 9, esse foi o propósito de Deus desde o princípio. Deus, no meio da humanidade corrupta e caída, estabeleceu uma descendência chamada descendência da mulher, por meio da qual ele traria aquele que pisaria a cabeça da serpente, acabando com a sua obra, e este, por sua vez, lhe feriria o calcanhar. Então, a separação de um povo, a separação de uma igreja visível na terra, irmãos,
era o estabelecimento exatamente desse pacto e da estrutura visível para cumprimento disso que ele havia prometido. Então, por meio dessa estrutura, agora especialmente chamando Abraão, uma família, e dessa família trazendo clãs, e desse clã formando um povo, uma nação, um corpo político, até a manifestação desse Messias, tudo isso era para preservar essa promessa e fazer com que ela chegasse ao seu devido cumprimento. Ele conduziria a bênção à humanidade por meio de Abraão. A bênção, irmãos, ela fluiria por Abraão, e essa bênção, sem dúvida, irmãos, ela é, conforme o Novo Testamento reitera repetidamente, o derradeiro descendente de Abraão, por meio do qual os homens e as mulheres de todos os povos seriam salvos. Seriam salvos. Essa é o ponto dessa promessa, irmãos, o ponto dessa bênção. E essa bênção, irmãos, última, é para essa bênção última desse descendente de Cristo, para o qual essa promessa apontava, a qual essa promessa se referia. Porém, irmãos, há um negócio interessante, que é exatamente por muitos não entenderem a dinâmica da revelação, que se perdem em posições teológicas equivocadas, que é a relação que a gente chama de promessa-revelação, ou cumprimento-fato. Como é que dá essa estrutura, irmãos? Deus estabeleceu na dinâmica, irmãos, do entregar a revelação para nos fortalecer a fé daquilo que ele prometeu e revelou, essa estrutura de, após a promessa, algum tipo de cumprimento imediato, para que nós vejamos que ele é fiel e que ele vai cumprir essa promessa, mas esse não é o ponto último da promessa, para o qual essas coisas apontavam. Isso, irmãos, acontece em diversas coisas na Escritura Sagrada. Muitas das promessas feitas, cujo fim era Cristo, foram, presta atenção nessa expressão, imperfeitamente esboçadas, ou tipificadas, ou imediatamente cumpridas, para que ou se constatasse que realmente não era aquela promessa, o ponto da promessa, ou se ilustrasse o que fora prometido. Deixa-me dar alguns exemplos. O filho de Davi. Deus prometeu a Davi um filho que se assentaria eternamente no seu trono. E esse filho de Davi governaria da eternidade sem fim sobre o povo, sobre o seu povo, o povo de Israel. E então, Davi tem vários filhos. Só que é um filho desse que assume um trono em seguida, que é Salomão, o sábio Salomão. E aí aquela expectativa, é esse o filho de Davi. Veja como o reino de Israel cresceu, como as fronteiras se expandiram, os povos vêm até nós para ouvir o nosso rei, os povos admiram o nosso rei, olha a riqueza, tudo no palácio é de ouro, as coisas mais triviais é feita de ouro. É esse o filho de Davi que vai estar no seu trono. Aí daqui a pouco, Salomão cai. Salomão comete idolatria. Salomão ele se envolve com milhares de mulheres e profana o reino de Israel. Não era esse filho. E vem o novo rei. É esse, mas é impiedoso. Aí vem um novo rei. Esse é piedoso, vai ser esse. Daqui a pouco ele falhava. Então sempre era assim, irmãos. O Senhor promete e vem uma série de situações para que gerasse exatamente essa concepção. Eu vou cumprir. Veja essa amostra grátis, mas não é ela ainda. Veja como ela é imperfeita. Veja como ela não satisfaz e não supra a necessidade de vocês. Vocês precisam de algo mais. Um outro exemplo é o exílio babilônico. Deus prometeu que o povo de Israel voltaria do exílio e nunca mais seria deportado. Mas aí quando nós chegamos, o povo volta, ainda volta sofrendo. Se a promessa fosse exatamente para Israel como nação, não teria existido o ano 70 do primeiro século. O povo de Israel foi espalhado. Então, todas essas promessas, irmãos, eram e têm de ser entendidas no seu sentido, na sua finalidade e no seu ponto maior que apontava para Cristo, para a sua obra e para a redenção do seu povo, dos seus eleitos, e não simplesmente de uma nação particular sobre o céu, debaixo do céu. E aqui então, irmãos, quando nós paramos para olhar esse aspecto imediato ou ilustrativo da revelação, promessa-revelação, desde o início da caminhada de Abraão, irmãos, nós testemunhamos que nem sempre Abraão foi uma promessa para os povos que estavam ao seu lado. Às vezes sim, às vezes não. Quando ele se relacionou com o Egito, uma nação vizinha, por fraqueza de sua fé, por mentira, o que Abraão trouxe sobre aquela nação foi uma ameaça de morte e uma maldição.
Quando ele se relacionou com Abimeleque, o rei que aparece nessa narrativa em seguida, a mesma coisa aconteceu pelos mesmos motivos. Abraão não estava sendo tão bênção assim para os povos ao seu redor. E isso estava sendo mostrado. Abraão, ainda não chegou a bênção que eu estou falando. Ainda não chegou o ponto por meio do qual eu vou abençoar as nações. Mas também, irmãos, para que nos mostrasse que sim, o Senhor usaria Abraão como uma bênção, ele ocasiona algumas situações em que Abraão é uma bênção para as nações. Como, por exemplo, quando ele intercedeu em favor de Sodoma e Gomorra. Embora não tenha havido um justo sequer, ele fez o seu papel como um abençoador daquela nação. Quando, em favor de Sodoma e Gomorra, antes da destruição, ele se levantou para resgatar, obviamente objetivando resgatar o seu sobrinho Ló, que estava ali, mas ele também foi uma bênção para aquela nação. Então, de certa forma, irmãos, essa relação está posta aqui em Abraão. Não é tão bênção assim, mas veja, também é bênção. E para mostrar assim, não é isso ainda, Abraão, mas seja essa bênção para que você aponte e ilustre para o fato que eu estou mostrando. Porém, irmãos, no começar do apagar das luzes da narração da história de Abraão, que começa a partir daqui do capítulo 21, esse apagar das luzes da história de Abraão para acender a luz de Isaac, Deus revela mais uma ocasião em que Abraão foi um meio de bênção para nações iníquas. Vemos a bênção fluindo de Abraão para Ismael e Abimeleque, para nos mostrar, irmãos, exatamente essa expectativa. Vai chegar o momento que aquilo que foi prometido a Abraão, aquela bênção por meio da qual eu prometi abençoar as nações da terra, ela chegará. Agora, de uma forma imperfeita, limitada, Abraão está sendo uma bênção para aquelas nações, mas lá, de uma forma plena e perfeita, Abraão vai realmente ser uma bênção para as nações. O filho dele será aquele que abençoará várias pessoas e povos da terra. E aqui então, irmãos, nós temos esses dois povos, em Ismael e em Abimeleque. Quanto a Ismael, irmãos, quando Isaac havia sido desmamado, Abraão ele fez uma festa, né? E é muito disso. O celebrar as coisas boas da vida, irmãos, isso é bom, isso é bíblico, se nós pudéssemos falar assim. Nós estamos nos alegrando, e Abraão vai e dá uma festa para essa ocasião. Provavelmente Isaac já tinha ali seus 3 anos. Sara, irmãos, então, nessa ocasião, percebeu a maneira como Ismael, o filho de Agar, o filho que foi concebido na incredulidade de Abraão, o filho segundo a carne, ou concebido de forma carnal, que já estava com seus 14 anos, como ele tratava Isaac. Ele, irmãos, veja por favor o texto, veja o versículo, por favor, versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, e esse é o contexto aqui, irmãos, da narrativa. Ismael, ele caçoava de Isaac. E a palavra aqui, irmãos, é zombar. Zombar de Isaac. Curiosamente, irmãos, a forma com que essa palavra é posta no hebraico, né, alguns vão destacar, ela está intimamente ligada à forma do nome Isaac, que é riso, que é sorriso. Então, ele fazia provavelmente aqui um trocadilho com o nome de Isaac para zombar no nordestinês, para tirar onda, para fazer bullying com Isaac. Foi, irmãos, aqui uma expressão maligna, como Calvino disse. Ismael converteu em ridículo a bênção e graça de Deus exposta tanto em Isaac quanto no nome de Isaac. O nome de Isaac foi escolhido não de uma forma aleatória, foi escolhido para lembrar do que Deus estava ensinando a eles. Isaac não é um qualquer, Isaac é o filho da promessa. Quando Ismael ele se coloca naquela posição, ele caçoa, ele ridiculariza e faz pouco caso dessa bênção do Senhor. E como, irmãos, nós vamos ver mais à frente, daqui a pouquinho, a interpretação correta aqui, que o apóstolo Paulo dá, é que, de fato, Ismael perseguia Isaac. Um filho segundo a carne, perseguindo o filho segundo a promessa, segundo o Espírito. Então, irmãos, Sara ordena a Abraão que Ismael, junto com a escrava, fossem expulsos, né? Veja, por favor, o versículo 10. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. E aqui, irmãos, parece uma palavra dura, né? E realmente deixa eu falar no versículo seguinte, que isso soou muito penoso aos olhos de Abraão. Isso foi muito duro para Abraão, em razão do seu filho.
Ismael era seu filho, apesar de toda a situação em que aquilo fora feito. Mas Paulo também vai dizer mais à frente, irmãos, que Sara estava sendo boca do Espírito. E na própria narrativa em seguida, irmãos, veja por favor o versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão. Na própria narrativa, Deus manifesta-se a Abraão para aliviar essa dor, confirmando que esse era seu desígnio. Então ele tranquiliza o coração atribulado de Abraão, prometendo o seguinte: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque Isaque será chamado a tua descendência. Ou seja, está certo. É Isaque o herdeiro. É dele que vai ser contada a tua descendência. Mas também, Deus fala, o filho da serva faria uma grande nação, por ser ele teu descendente. Por ser ele teu descendente. Então, irmãos, estando no deserto, os recursos acabam. Agar e Ismael, eles são expulsos realmente da comunhão da família da promessa. E estando ali, os recursos acabam. Agar clama e ela é ouvida. Eu não sei você como pai, mas essa narrativa traz um apertozinho no coração. Ela vê o filho ali minguando, padecendo de fome e sede, e ela clama angustiada. E aí então o Senhor se manifesta a ela, irmãos. E curiosamente ele fala que ele ouviu, não clamou de Agar, eu ouvi a voz do menino. Provavelmente, irmãos, a narrativa não coloca nada de Ismael falando alguma coisa, mas o gemido dele de fome, de sede, de dor, isso chegou até o Senhor. Ele é socorrido pelo Senhor e Deus o socorreu. Mas aqui, irmão, já surge uma questão, né, que já pode nos surgir. Deus ouve as orações dos ímpios. Porventura, não está sendo afirmado reiteradamente na narrativa, e isso é reafirmado no Novo Testamento, que Ismael não era considerado como parte do povo do Senhor, ele não era parte do povo do pacto. Como assim o Senhor ouviu um ímpio e ainda o ajudou? Sobre ouvir as orações, irmãos, é claro, nós já temos visto isso nos Salmos, nós temos visto no Novo Testamento, o Senhor não ouve a oração dos ímpios. O Senhor não ouve a oração que é feita sem ser por meio de Cristo e tendo Cristo como mediador. Isso, irmãos, é um insulto ao Senhor. Claramente, irmãos, nós já vemos isso em várias vezes em inúmeros textos, que o Senhor não ouve. E como os salmos falam, é abominação até mesmo para o Senhor a oração daqueles que não confiam no seu mediador. Porém, irmãos, aqui está posto um princípio. Deus levou em conta, não simplesmente o fato do pedido de Agar ou do menino, mas o fato de que Abraão foi a causa dele ser socorrido. Aqui, irmãos, está nos revelando que Deus realmente é um Deus misericordioso, que mesmo para com os ímpios que esbravejam contra ele, que insultam, que blasfemam contra ele, ele está ali, cuidando. Ele está ali colocando o sol e a chuva. O pão que é comprado pelo seu eleito, o seu povo, é comprado pelo ímpio. O sol que está brilhando sobre o seu povo é o sol que está brilhando sobre o ímpio. Ele é misericordioso, sim. E especificamente a narrativa destaca: é porque ele é teu filho, Abraão. Eu estou tratando ele com misericórdia peculiarmente porque por tua causa. Para que nos lembre, irmãos, nessa história toda, nós somos bastante parecidos com Ismael. Nós deveríamos, irmãos, padecer a míngua. Nós deveríamos, irmãos, sofrer com o nosso estado de pecado e miséria. Mas o Senhor ouviu. Não por causa de nós, não porque eu e você somos homens e mulheres de oração e temos um padrão e uma justiça elevada a tal ponto que podemos ser aceitos na presença de Deus. Não, por causa de Cristo. Isso é para nos ensinar isso, irmãos. Por causa de Cristo, o Senhor nos ouviu quando nós estávamos à míngua, quando nós caçoávamos da sua promessa, do seu evangelho, e nós quisemos então caminhar pelos nossos próprios pés. O pecado mostrou que ele realmente é. Acaba com todos os recursos da vida, destrói a nossa existência. E aí quando nós já não tínhamos nada, veio um clamor. Por causa de Cristo, o Senhor ouviu, irmãos. Foi por causa de Abraão, não de Ismael, que eles foram socorridos. Mas também, como eu falei, Deus mostra que ele é misericordioso e que ele se compadece da miséria humana. Irmãos, não há prazer em Deus na miséria humana. Sim, irmãos, a humanidade ela está sofrendo as consequências da sua própria escolha e rebeldia no Éden.
Quando o pacto foi quebrado, o Senhor avisou, irmãos. Tudo o que Deus fez foi exatamente para que o homem pudesse obedecer e cumprir aquele pacto para o benefício dele. Mas em nossa tolice nós nos rebelamos contra o Senhor, irmãos. E as consequências vieram. Pecado e miséria. E o que a humanidade é passada, irmãos, entra ano, sai ano, entra dia e sai dia. As consequências disso. Sim, irmãos, o Senhor é glorificado com as consequências, porque a sua palavra é cumprida. Mas não há prazer na miséria. Não tem como um ateu ou alguém que fala assim, se Deus existisse, não haveria pobreza no mundo. Opa, calma lá, amado. Isso aqui é consequência minha e sua em Adão. Não nos responsabilizemos ao Senhor por causa disso. Mas ao mesmo tempo não pense que há prazer no Senhor. As consequências são colhidas. E tem mais aguardando o homem que não abraçar o caminho de redenção do Senhor. Isso aqui é o mínimo. Dói, é feio, é terrível, mas é o mínimo do que está reservado, do que vai ser posto. Mas não há prazer, irmãos, no Senhor. Por isso, ele socorre por misericórdia. Ismael, irmãos, ele foi expulso da comunhão da igreja, mas não do mundo. E o Senhor ali o socorre. Por isso, irmão, não devemos pensar que aqueles que são excluídos das bênçãos eternas sejam também excluídos das bênçãos carnais. Deus é misericordioso, irmãos, e como eu falei, Ele manda sol sobre todos. Porém, antes de nos afobarmos achando que isso é um favor espiritual do Senhor, como muitos fazem, isso também vai ser usado contra os que os desprezam. Deus enviou o sol que obedece à voz do Senhor, para fazer com que a planta crescesse, para crescer os corações gélidos dos homens. Deus enviou o sol para iluminar o caminho deles, para protegê-lo das feras. E o que é que eles fizeram com o sol? Eles adoraram o sol. Eles usaram a luz do dia para pecar contra o Senhor. Isso que é sinal da bondade e da misericórdia do Senhor sobre a humanidade, vai ser também usado como um testemunho contra aquele que não se voltou para o Senhor, contra aquele que não usou dessas coisas para a glória dele, antes usou da bondade dele para tripudiar dele, irmãos. Queridos, pecar contra a lei é um pecado gravíssimo, porque todo pecado é transgressão da lei. Mas pecar contra a bondade, a misericórdia do Senhor é tão grave, é tão séria, que ela é resumida nisso: aquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus, peca o pecado sem perdão. Porque o Espírito Santo de Deus é a maior manifestação da graça de Deus ao mundo. E o homem que despreza-o comete um dos maiores pecados, pecado imperdoável. Abusar, irmãos, da misericórdia de Deus, quando Deus está ali oferecendo, será contado diante dos homens, irmãos. Novamente, a base dessa misericórdia não é Ismael. Claramente ela é posta em Abraão. Por tua causa, Abraão, eu vou cuidar dele. Por tua causa eu vou cuidar dele. Muitos irmãos estão cheios das bênçãos da providência de Deus. Muitos. Estão gozando do melhor dessa terra. Um bom carro, uma casa confortável, boas comidas, cheios e fartos das bênçãos carnais desse mundo, irmãos. Mas são estranhos às bênçãos do pacto. E assim era Ismael, irmãos. Deus disse: eu vou cuidar dele, Abraão. Eu vou dar a ele uma bênção que muitos homens desejam. Ora, quantos homens na antiguidade não queriam ser um grande povo? Lembra de Babel? Lembra daqueles homens ímpios? Quantos não queriam ter essa certeza de que iriam prosperar? Deus deu a Ismael. Deus o fez um bom flecheiro. Deus deu as bênçãos carnais a Ismael. Mas ele não tinha a bênção do pacto. Ele não era considerado o herdeiro da promessa. Cheio das bênçãos carnais, mas escasso, irmãos, das bênçãos do pacto. Triste, queridos. Triste do homem que recebe do Senhor muito de sua providência e nada da sua graça salvadora. E quão terrível, irmãos, é o crente cair na tentação de invejar os que estão nessa condição. Já alertava Asaf no Salmo 73, irmãos. Não inveje, crente. Não inveje os Ismaéis da vida. Você possui a bênção do pacto. Mesmo que você não tenha as bênçãos carnais dessa terra, você tem a bênção do pacto. Mesmo que você nunca troque de carro, mesmo que você ande a pé o resto da sua vida, mesmo que você não passe no concurso em que você tem uma estabilidade financeira maravilhosa, mesmo,
se você tem Cristo, você não deve e não precisa invejar as bênçãos carnais que Deus manda sobre os ímpios, irmãos. Deus, ele não vai deixar de cuidar do seu povo. Ele dará o que é necessário. Mas não invejem aqueles que têm mais do que é o necessário. Então, irmãos, o Senhor repete, veja, por favor, repete para H, versículo 18. Ele repete para H o que ele falou para o próprio Abraão. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Ele repete a H o que ele havia prometido e falado a Abraão. Deus afirma, irmãos, que Ismael seria abençoado. Eu farei dele uma grande nação. Pelo fato de ele ser, segundo a carne, filho de Abraão. Como ele falou no versículo 13. Essa bênção, irmãos, devo enfatizar, ela não passa de uma mera bênção carnal. Eles poderiam, ele até poderia ser uma grande nação, mas eles não teriam Deus por seu Deus. Teriam muitas riquezas, mas não teriam aquele que é a própria riqueza. Eles não teriam o favor de Deus, irmãos. Ismael seria uma grande nação, porém separado da igreja. De modo que a condição desses irmãos seria diferente. Ele seria constituído um povo carnal, enquanto seu irmão seria um povo espiritual. Ismael estaria limitado para essa vida, mas Isaac para a eternidade. Você consegue perceber isso, crente? Como muito da nossa tentação, irmãos, como muito da nossa leniência espiritual, como muitas das nossas quedas, elas passam exatamente porque nós perdemos de vista o que está sendo prometido, irmãos. Parece que nós simplesmente queremos caminhar pelo que está sendo visto. Ora, irmãos, se nossos olhos brilhassem para aquilo que é glorioso, para aquilo que é espiritual, irmãos, o nosso coração queimaria pelas coisas certas, querido. O nosso coração arderia pela glória de Cristo. O nosso coração teria amor em admirar o que está sendo prometido pelo Evangelho, irmãos. Mas como a gente inverte muitas vezes as coisas, pelas bênçãos carnais nós somos muito diligentes. Nós planejamos, nós vamos para cima. Isso é perfeito, irmão. Isso é muito bom. Não está errado, não. Inclusive na história é constatado que são exatamente os reformados, os presbiterianos puritanos, raiz, que eram diligentes no trabalho e que fizeram prosperar muitas nações. Mas o grande ponto é que essa não é a questão final. Vivermos a vida como se nós fôssemos Ismael, irmãos, é um erro grave. Lembre-se, coloque sempre diante dos seus olhos esse fato. Você não foi chamado para ter uma grande nação aqui, mas Deus está formando você, a igreja de Cristo, uma grande nação na eternidade. Essa aí, irmãos, essa aí é a maior de todas as bênçãos. Essa é a verdadeira nação. E além disso, irmãos, o Senhor fala que ele estaria com o próprio Ismael. Veja, por favor, versículo 20. Deus estava com o rapaz. E aqui é curioso, irmãos, porque a narrativa ela fala isso. Deus estava com o rapaz, e veja logo em seguida, no versículo 22, quando Abimeleque e Ficol diz para Abraão, Deus é contigo em tudo que fazes. E isso aqui é interessante, irmãos, porque está um posto um do lado do outro. E aí novamente poderia surgir a pergunta, irmãos, como assim? Deus estaria com Ismael? Novamente não está sendo dito que ele é simplesmente uma nação carnal, que ele não faz parte da promessa, que ele não faz parte do povo de Deus. Em que sentido é isso, irmãos? E é logo em seguida o texto deliberadamente coloca essa estrutura para que fique claro para nós uma coisa, irmãos. Que Deus ele pode estar em vários sentidos com os homens. Ele está presente com os seus eleitos, a quem governa pela sua graça espiritual, e pelo seu, sua graça especial e pelo seu espírito. Ele também está presente, irmãos, muitas vezes cuidando da vida, não só dos eleitos, mas também dos ímpios. E novamente, mesmo que estranhos, a bênção espiritual, Deus está sustentando a humanidade. O nome dessa doutrina, irmãos, é providência. É a bondade do Senhor operando na humanidade. E nesse sentido, irmão, sim, ele estava com Ismael. Só que, novamente, irmãos, atente para esse ponto principal da narrativa. A descendência de Abraão seria chamada em Isaac. Volte comigo, por favor, para o versículo 10. Esse é o ponto, esse é o centro da narrativa. Rejeita o filho dessa escrava, porque ele não será herdeiro com Isaac.
meu filho. Mesmo Ismael, irmão, sendo filho de Abraão segundo a carne, somente o Isaque era o filho segundo a promessa. E aqui, irmãos, está estabelecido o princípio, e providencialmente está posto aqui para nós, o que foi ensinado em Romanos capítulo 9, no domingo passado. A descendência de Abraão, os filhos de Abraão, os verdadeiros judeus, não é uma nação carnal, étnica, de sangue, mas é o povo espiritual. É aquele que seguiram a mesma trilha da fé no Messias que Abraão seguiu. É o que vem na descendência de Isaque. Ismael era circuncidado, mas não era verdadeiro filho de Abraão, no sentido que o Senhor sempre intentou. Veja, queridos, veja como alerta. É possível recebermos os benefícios externos do pacto e nunca usufruirmos dos benefícios internos e espirituais do pacto. E esse é a nossa diligência, irmão, com os nossos filhos. Os nossos filhos são filhos da aliança. Os nossos filhos estão no pacto conosco, porque Deus, ao fazer pacto conosco, estendeu os benefícios externos desse pacto aos nossos filhos. O nosso trabalho, irmãos, é lembrar a eles isso. Alan, Henrique 1, Henrique 2, Bianca, Malu, Thomas, Laurinha, vocês pertencem ao Senhor pelo pacto. Vocês são do Senhor. Caminhem para que vocês sejam espiritual e eternamente do Senhor. Não desprezem esse benefício que o Senhor dá a vocês. Não desprezem esse benefício. Irmãos, com isso nos vem mais algumas aplicações, queridos. Nós temos sido uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Ora, nós sabemos para que bênção o Senhor estava se referindo a Abraão. Mas o seu povo também é chamado, irmãos, para ser bênção àqueles que estão ao seu redor, ser instrumentos do Senhor na vida deles. Nós temos sido, irmãos, uma bênção, apresentando àqueles que estão ao nosso redor a derradeira bênção de Deus ao mundo. Como nós temos vivido, irmãos, e caminhado? Pelo que nós somos identificados? Nós somos identificados pelas coisas desse mundo, por uma militância, por um tipo de postura pecaminosa, ou nós somos identificados no mundo porque nós estamos querendo abençoar o mundo com a derradeira bênção de Deus, falando de Cristo aos homens? Muitos irmãos são muito diligentes em muitas outras coisas, menos em ser bênção aos homens, apresentando a verdadeira bênção que é Cristo. Esse texto também, irmãos, é um alerta aos hipócritas e aos falsos crentes que estão no meio da igreja visível de Cristo, mas que não são igreja invisível. Como Calvino falou, há dois tipos de pessoas que nascem na igreja: os fiéis, os crentes, a quem Deus concede o espírito de adoção e que desfrutam da herança, e os discípulos hipócritas, que fingem ser o que não são e que usurpam por certo tempo o nome e lugar de filhos de Deus, mas que, em algum momento, ou no último dia, fica claro, nunca foram filhos. Deita fora o filho da escrava. Essa palavra, irmãos, ela vai ser, como disse Matthew Henry, essa mesma sentença será proferida a todas as pessoas hipócritas e carnais, ainda que tenham um lugar e um nome na igreja visível. Todos os que são nascidos segundo a carne, mas não nascem de novo, permanecem na lei, rejeitam o evangelho, certamente serão expulsos da família de Deus no último dia. O governo pode falhar, os presbíteros podem falhar, mas no último dia não haverá falha. Por isso, irmãos, a importância de nós constantemente julgarmos a nossa alma, nosso estado diante do Senhor. Eu sou um convertido diante do Senhor. Novamente, irmãos, isso não é fazer como que duvidando da obra de Cristo, mas como querendo constatar, encontrar em si a operação dessa obra, os frutos dessa obra, para que nós não caminhemos numa presunção carnal, irmãos. Porque, queridos, ouvir, apartai-vos de mim, que não vos conheço, ou deita fora o filho da escrava, no momento em que não haverá mais volta, irmãos, será a pior coisa que nós poderemos ouvir, queridos. Por isso, irmãos, sejamos diligentes nisso. Ainda, queridos, quando Abraão estava aflito com essa situação, o seu coração se acalmou quando ele viu que aquilo era a vontade de Deus. O seu coração estava aflito com aquela situação,
Ele foi provado aqui com um dos seus filhos, e à noite nós vamos ver uma outra provação com um outro filho dele. As coisas que são mais sensíveis ao coração de um homem. Ele ficou aflito. Mas ele se acalmou quando ele viu que aquela era a vontade de Deus. Um homem piedoso, irmãos, ele não deseja, um homem piedoso não deseja, em situações difíceis, nada, além de conhecer o seu dever, além de saber qual é a vontade de Deus, o que é que Deus quer que ele faça. E essa é uma marca, irmãos, de um convertido. O não convertido, ele não está nem aí para o que Deus fala. Ele quer lá saber o que é que Deus quer para a vida dele. Ele quer viver a sua vida. Eu já falei para os irmãos uma situação que eu vivi com um professor transexual que eu tive no curso de História, que chegou para mim e falou assim: Cristian, sabe o que eu mais odeio nos evangélicos? É que ele chega para mim e fala assim: Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem uma vontade para você. Eu quero lá saber a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho a minha vontade. Essa é a marca do ímpio. Mas o homem piedoso, irmãos, ele acalma o seu coração quando ele sabe o que Deus quer para a sua vida. Ele quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, irmão. Você tem procurado saber qual é a vontade de Deus? Ou você desconsidera isso? Saber a vontade de Deus, irmãos, não é esperar uma revelação espiritual, um profeta dando uma profetada para você, eis que te digo, varão. Não é isso não, irmãos. A entrega da revelação cessou. Isso aconteceu com Abraão porque ele estava ali no início da revelação sendo dada, esses meios extraordinários sendo postos. Não, irmãos, ela está completa. Agora ele não fala dessa forma, ele fala por aqui, pela escritura, pela revelação escriturada. Por isso, irmãos, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem certeza de que a maneira como você está conduzindo as coisas condiz com o que Ele quer para você e para a igreja dele? Ou você despreza essas coisas? Ou você não está nem aí para isso? Você procura ser instruído quanto à vontade de Deus para viver? Ou você espera as coisas darem errado ou chegar em uma encruzilhada moral para que você então possa, realmente eu preciso saber qual é a vontade de Deus nesse ponto aqui. Nesse caso, irmãos, se você conduz a vida assim, possa ser que você simplesmente queira a vontade de Deus, não pelo prazer nela, por se deleitar em dizer, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Possa ser que você queira saber a vontade de Deus simplesmente para você evitar quebrar a cara, e você está pensando só em você, não na glória de Deus. Você tem aproveitado, crente, as ocasiões de explicação e exposição da vontade de Deus para você? Como eu falei, irmãos, não espere, é tolice e imaturidade esperar um sonho, uma revelação, para saber peculiarmente, naquele aspecto da sua vida, qual é a vontade de Deus. Não, irmãos, o Senhor chama o seu povo agora a caminhar pela fé no que está escrito, pela explicação disso e buscando a sabedoria para saber como é que eu tenho que viver e reagir, qual é a vontade de Deus para a minha vida nesse ponto. E como isso é feito, irmãos? Isso é feito pelo ensino da palavra, queridos. Você tem buscado saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para que na hora em que você for colocado numa situação, você possa agir como Ele quer, para que você possa ordenar a sua vida segundo o que Ele quer, e não caminhar segundo a sua própria vontade, daqui a pouco bater com a cabeça na parede, eita, não era a vontade de Deus. Diante de tudo isso, irmãos, aprendemos que é terrível o estado daqueles que estão nem aí para isso, que são insensíveis para o fato de que não conhecem a vontade de Deus para eles, e que nem passa por sua cabeça o desejo de saber. E segundo, quando conhecemos a vontade de Deus, irmãos, isso nos traz paz. O que não falta, irmãos, é pessoas com opiniões alheias e teorias loucas querendo conduzir a vida das pessoas. Você tem de rumo aí. Mas quando você ouve o conselho que vem de Deus, o seu coração está firme, o seu coração está sólido, não importa o que o mundo grite, é isso que Deus quer, é isso que eu vou fazer, porque essa é a vontade de Deus. Não importa o que o meu coração está querendo, o que importa é o que Deus quer. Novamente, irmãos, eu não me refiro à vontade secreta dele, que é descortinada pela providência de Deus. Não, nós estamos falando, irmãos, da vontade revelada, que é normativa para a nossa vida. E ainda, irmãos, nesse ponto aqui é uma outra aplicação. Tão logo ele percebeu que era a vontade de Deus, tão logo Abraão percebeu e constatou que aquilo era realmente Deus queria que ele fizesse, o que foi que ele fez?
Não, Deus, mas veja, será que não tem como fazer um puxadinho? A gente bota uma casa aqui para trás na minha tenda, aí Ismael fica lá. Ele não ficou objetando. Quando ele viu que aquela era a clara vontade do Senhor, ele não ficou colocando mais, porém, todavia. Mas veja, Senhor. Levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre e despediu o filho com a escrava. Quando a vontade de Deus nos é revelada, irmãos, e esse é um grande benefício que o homem pode ter, o que Deus requer de nós é que nós levantemos, saiamos e vivamos segundo o que Ele quer, irmãos. Por isso que o esforço, querido, como ministro do Evangelho, e ai de mim se eu não me esforçar para isso, é extrair essa vontade, explicar e argumentar com clareza, fundamentando na palavra de Deus, para que a fé da igreja esteja não na voz de um homem, mas na voz de Deus, porque isso é muito sério, irmãos. A vida vai ser normatizada pela palavra do Senhor. Por isso, queridos, Tiago fala, não se coloque muito de vós como mestres, porque vai ser julgado com maior rigor. E hoje o que todo mundo quer ser é mestre. Que o diga os influencers digitais, toda hora falando coisas que às vezes são baboseiras, que não fazem o menor sentido, mas está norteando a vida de muitas pessoas. Mas saber a vontade de Deus, irmãos, é algo muito sério, algo muito importante para a nossa caminhada. E a marca de um crente piedoso não é somente desejar saber qual é a vontade de Deus para ele na palavra, mas também, ao saber, ser urgente e diligente em satisfazê-la, esforçar-se na graça do Senhor por cumpri-la. Quão grande, irmãos, é a diferença dessa postura de Abraão para o esforço de ficar contra-argumentando com a palavra, com o intuito de derrubá-la ou ser estabelecida a sua própria vontade, dizendo que aquela é a vontade de Deus. Uma vez entendida de forma clara, irmãos, e por princípios e pressupostos hermenêuticos corretos, qual é a vontade de Deus, nós devemos ser diligentes em cumpri-la, irmãos, e negar a nossa carne, e mortificar, como Matthew Henry falou, o mandamento de Deus tem de ser obedecido, não discutido. Em tudo isso, irmãos, ainda tem uma segunda questão muito importante aqui, que nós vamos então deixar para a noite. Eu pretendia, à noite, nós falarmos Gênesis capítulo 22, é um capítulo muito importante nessa narrativa, irmãos, mas pelo tempo nós seguimos para a noite isso aqui. E não, perdão, irmãos, perdão a confusão, dá tempo. Dá tempo. Vejamos aqui então, irmãos, esse segundo momento, esse segundo ponto do ensino da verdade do Senhor, que diz respeito ao que está realmente por trás dessa história. Vem comigo para Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 4. Vai dar tempo. Gálatas 4. Um grande benefício que nós temos, irmãos, é ver os apóstolos com a revelação plena do Senhor, explicando passagens do Antigo Testamento, e é o que acontece exatamente em Gálatas. Por favor, Gálatas 4, versículo 21 a 31. Diz assim, irmãos. Diz-me, pois, o que quereis estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, são alegóricas, porque estas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que as que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. O que está posto aqui, irmãos? E esse é o principal ponto dessa passagem, queridos, que nos revela esse aspecto importante do Evangelho. Nós somos conduzidos a essa questão que o apóstolo Paulo chama de alegórica ou de tipológica. Agar e Sara, Ismael e Isaque.
E eu diria que, irmãos, esse é o ponto mais importante. Por quê? Porque explicitamente Paulo interpreta essa narrativa mostrando que o que está por trás aqui diz respeito ao evangelho e ao que eles estavam passando no primeiro século. Agar, irmãos, é a mãe que gera para a escravidão, no caso do judaísmo apóstata, que apostatou do real significado da revelação de Deus, junto com todas as falsas religiões de salvação pela lei, pela obediência do homem. Sara, Paulo diz, é a mãe que gera para a liberdade, para a salvação. É a verdadeira religião, o cristianismo ou o judaísmo revelado, levado à sua maturidade, que crê na promessa e é salvo pela graça por meio da fé. Há apenas, então, irmãos, essas duas religiões no mundo. Há apenas duas religiões no mundo, irmãos. H é a representação do esforço humano de cooperar com Deus, de conquistar a justiça, isto é, a justiça que vem da lei. Lembra? Abraão quis cooperar com o Senhor, com a sua promessa. Porém, irmãos, em razão da queda, quem busca isso só encontra escravidão. Sara, entretanto, é a representação da entrega a Deus, que confia tão somente na promessa dele, que reconhece a sua incapacidade, que é estéril e que não pode frutificar. Então crê e confia no que é prometido. Todas as religiões falsas, irmãos, são como o que é representado em Agar. E apenas a verdadeira Jerusalém está representada em Sara. Apenas, irmãos, a verdadeira religião confia na graça de Deus. Uma, irmãos, é a religião do Éden pós-queda, tentando cobrir-se com as folhas de figueira. A outra é a religião que largou as folhas e confiou na promessa do descendente. Uma é a religião que insiste em voltar para o Éden pelo caminho que foi posto e fechado pelos querubins, com espadas flamejantes. A outra é a religião que vai para lá pelo novo e vivo caminho em Cristo. Uma é a religião da descendência da serpente, insistindo em desprezar o que Deus diz em sua palavra, estabelecendo a sua própria justiça pelas obras da lei. A outra é a religião da descendência da mulher, que confia naquele outro que pisou na cabeça da serpente. Estas duas mães, irmãos, têm dois filhos diferentes. Os filhos das religiões agarianas, nós poderíamos chamar de Agar, as religiões da justiça própria, são escravos, excluídos da promessa, dedicados a providenciar a sua própria salvação e justiça para se apresentarem diante de Deus. São escravos da lei e por isso estão sob condenação dela, pois ela se levantará contra eles e açoitá-los-ás, porque tentaram torná-la um Cristo, quando ela mesma é serva de Cristo. Ela vai fazer isso com aqueles que assim agem com a lei. Os filhos da religião sariana, a religião da graça, irmãos, são os da promessa, os que descansaram na promessa de Deus, não buscam se justificar por suas obras e por seus méritos, não se agarram a estruturas legalistas de justiça própria. Não, antes, como Paulo diz, rejeitando tudo isso para ser achado em Cristo. Para ser achado em Cristo. A questão também aqui, irmãos, é que tem dois sistemas em conflitos. Os filhos de Agar perseguem os filhos de Sara, como os filhos da serpente perseguem os filhos da mulher. Os judeus, o judaísmo apóstata, perseguiram a igreja de Cristo. Os muçulmanos hoje ainda o fazem, perseguindo cristãos e espalhados pela face da terra. Os romanistas assim os fizeram. Os materialistas comunistas que procuram instalar o reino de Deus sem Deus na terra pelo seu próprio esforço também. Não há, irmãos, meio termo. O que está posto em nós nessa narrativa é: de quem nós somos filhos? De Sara ou de Agar? Nós somos da Jerusalém terrena ou da Jerusalém celestial? Nós somos os filhos da promessa ou os filhos da carnalidade? Nós somos aqueles que confiam na promessa do Senhor ou nós buscamos estabelecer o nosso próprio caminho pelo caminho carnal? O que está posto em nós, irmãos, é a eternidade a que nós pertencemos. Amém. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua Palavra que nos revela coisas maravilhosas. Especialmente, Senhor, essa grande diferença que há entre aqueles que confiam em Ti e aqueles que buscam pelo seu próprio esforço estabelecer a Sua justiça. Livra-nos, Senhor, do auto-engano. Livra-nos, Senhor, do falso ensino que Satanás procura disseminar no coração do Teu povo, Senhor.
Livra-nos, Senhor, livra-nos de nós mesmos. Obrigado, Pai, por ter nos colocado no meio do teu povo e sermos inclusos no teu pacto. Nós oramos em nome de Jesus, prestes a celebrar então esse selo e símbolo do teu pacto. Amém.